Olá, eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMcast, o seu podcast de comércio exterior desenvolvido pela WM Trading. Hoje nós estamos com a Ana Lígia, gerente de vendas de aeronaves de turbohélice da TAM Executiva. Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por topar fazer parte desse bate-papo tão enriquecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda. É muito legal, né, conversar sobre um tema que a gente é apaixonado, né? Posso dizer isso, com a aviação. Então, agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Imagina. Ana, eu queria que você começasse contando um pouco de você, da sua experiência, de tudo que você vem vivendo ao longo dos últimos anos com a aviação executiva. Ótimo. Na verdade, eu fiz até esse estudo, né, olhando um pouquinho aqui para trás, toda a minha carreira. Então, assim, é metade da minha vida trabalhando com isso, né? A gente brinca que é um bichinho, né? Uhum. Então, ou logo de cara a pessoa fala assim, meu Deus, que mundo doido é esse? Ou, né, como eu, acabo seguindo uma carreira longa, né? E desses 18 anos, 15 são dedicados à aviação executiva, né? Inclusive, esse ano eu completei 10 anos na TAM, né? Na TAM Aviação Executiva, que é onde eu trabalho atualmente. E, de novo, né, fazendo todo esse background, eu falei, nossa, o que eu posso destacar de mais interessante? Então, na área, né, onde eu venho, que era o comercial do atendimento, participei de grandes eventos, como a Copa do Mundo, em 2014, aquela loucura, né? Tava lá no 7-1, não me orgulho, mas assim, um desafio grande, mas com bons resultados pra gente. Depois também as Olimpíadas no Rio, grandes feiras, né? Então a gente tem a Labase, que é a maior feira de aviação aqui na América Latina, e também o NBAA, que é a maior feira de aviação executiva nos Estados Unidos. Então, ao longo desses anos, fui desenvolvendo aí um trabalho bem interessante, e há 1 ano e meio, eu sou gerente de vendas de aeronaves, especificamente do turbohélice, né, que é o King Air, que eu acho que é o que a gente vai falar mais, com mais detalhes agora. Ótimo que você já tocou no assunto, então vamos a uma pergunta que a gente escuta bastante dos nossos clientes. Eu queria que você diferenciasse um pouquinho 2 modelos de King Air, que são o 260 e o 360. Sim. Queria que você falasse um pouco das principais diferenças de uso, um pouco da parte técnica também, mas para o comprador, para o importador, quais são as principais diferenças entre as duas aeronaves e o que esperar de cada uma delas? Hoje são os 2 modelos atuais, né, em venda. A gente tinha o modelo C90 que foi descontinuado, né, desde 2020. Então, hoje, né, para aquisição de um modelo zero, né, você vai ter o 260 e o 360. O que difere ali, vamos dizer, basicamente, é o tamanho da aeronave, né? As duas possuem o mesmo charuto, a mesma asa, porém, o 360 tem uma seção a mais, que são 2 assentos ali a mais. Isso é a diferença, vamos dizer, para o proprietário, né? Logo de cara, o que ele vai ver? Vai ser isso, né? Então, você vai ter uma configuração de aeronave no 260, que ela pode ser, né? Essa aeronave ela é single pilot, ou seja, o piloto pode voar sozinho e ali no assento do copiloto também pode levar uma pessoa. Ambas as aeronaves, né, são o modelo turbohélice bimotor, mas com essa diferença que eu comentei, né, sobre aí o espaço interno da cabine, né? Então, no 260, você vai ter 1+8, sendo que um dos assentos ele é um assento de toalete, mas ele é homologado e você pode usar. Uhum. Ou você pode levar também com 2+7, piloto ou copiloto, e na cabine atrás você vai ter, né, essa configuração. Já no 360 você ganha 2 assentos, então você ganha uma seção a mais. Então o que a gente chama de club seat, que são o quê? São aqueles assentos virados, né, de frente um para o outro, que tem a mesa, e essa mesa pode ser utilizada tanto para trabalho, como também para fazer refeições ali. E aí você ganha esses 2 assentos a mais, sendo 2 club seats. Então também é uma diferença até grande, que as pessoas imaginam que obrigatoriamente precisam de 2 pilotos, mas o 360 também é single pilot, e aí você pode também otimizar esse assento que seria do copiloto. Então lá você vai ter uma configuração de 1+10 ou 2+9. Eu destaco esse como o básico, assim, na hora que você olha para as aeronaves e já vê essa diferença. Uhum, legal. E você comentou do C90, né? Na WM a gente importa bastante King, então F90, C90, B200, 260, enfim. Em termos de inovações tecnológicas, o que você pode apontar especialmente, assim, não necessariamente só nos 2 modelos que a gente comentou, mas historicamente, de que forma essas aeronaves vêm ganhando maiores inovações e upgrades, por exemplo, como que isso vem acontecendo?
Sim, é bem legal esse tema que você tocou, porque realmente o King Air, ele é conhecido por ter muitos modelos. Então, F90, C90, 250, 350 e agora 260 e 360. Então, é uma frota muito grande no Brasil com realmente vários modelos. O projeto inicial do King Air, ele tem 60 anos. Então, na verdade, a gente até comemorou aí na Alabasta esses 60 anos do King. Então, como você pode ver, é um projeto muito tradicional e muito robusto. Então, o que a Textron investe, né? Ela investe em tecnologia, investe em conforto, né? Tudo aquilo que a gente pode mudar na aeronave, mas que não sai do projeto dela, né? Por ser um projeto tão bom, tão versátil, então vamos mexer ali no que realmente, de fato, vai trazer algo de diferente para os nossos clientes. Então, o que você vai ver nesses modelos, principalmente falando em 260 e 360, é um espaço maior e conforto de cabine, né? Foi totalmente redesenhado os assentos hoje que você vai ver, muito parecido com o modelo que você tem nos jatos, e essas aeronaves hoje também têm uma segurança muito maior. Então, você tem, tanto no 260 quanto no 360, um dos sistemas de aviônicos mais modernos, que é o ProLine Fusion, né, que aí no C90 era o ProLine 21, então você já teve um upgrade no sistema aviônico. Depois, você também tem um sistema que chama Autothrottle, que ele faz o quê? Ele tira um pouco, reduz um pouco da carga de trabalho do piloto. Ou seja, todas as fases dos voos, elas vão estar sendo automatizadas. E isso ganha muito tempo. Então, o piloto está ali vendo outras questões do voo e, com isso, ganha muito mais em segurança também. Uhum. Além disso, a gente vê no modelo 360 o ar-condicionado elétrico. Então, com uma GPU em solo, a gente sabe que o Brasil é muito quente, né? Com uma GPU em solo, você pode já ir refrigerando a aeronave antes mesmo de ligar o avião. Isso traz um conforto de cabine muito grande aí no 360. E a gente também tem a pressurização digital. Tudo isso já difere dos modelos anteriores e você vai ver isso só nos modelos novos. E na importação, a gente sabe que o cliente ele tem muita autonomia de poder escolher, né, os diferentes acessórios no processo de importação. Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de venda. Como que esse catálogo de opções chega e como que você consegue direcionar melhor a demanda de cada cliente para, de fato, a necessidade dele? A gente brinca que não tem avião ruim, né? Avião ruim é aquele para a missão que não está adequada do cliente. Então, dentro, né, hoje aí da TAM, nós representamos exclusivamente a marca da Textron, né, que abaixo dela tem a Cessna para jatos e tem a Beechcraft para o turbo-hélice, que é hoje onde eu atuo. Então, nós temos ali dentro do nosso portfólio mais de 20 tipos de aviões, falando desde pistão, depois você vai ter o turbo-hélice, você vai ter o jato, até um jato de médio porte. Então, dentro disso, é muito interessante, porque realmente a gente recebe o pedido do cliente e a gente filtra se realmente está adequado à missão dele. Então, hoje, por exemplo, qual o destaque maior do King Air? É uma aeronave versátil que ela vai tanto, né, funcionar super bem em pistas asfaltadas, mas também em pistas que são, né, não pavimentadas. Então, o diferencial tá aí. Eu quero operar numa fazenda, eu quero operar em Angra, que é uma pista, por exemplo, curta, eu vou conseguir otimizar a minha operação com o King Air. Não, eu tô falando de tempo, eu tô falando que eu preciso de agilidade. Então, é claro que vai ser indicado para o cliente um jato, porque ele vai te levar mais rápido, né, para o seu destino com um alcance maior e uma velocidade maior. Então, depende muito do que você falou, qual que é a necessidade, qual que é a minha missão, quais são os principais lugares que eu vou e qual é o uso do avião. Acho que isso são as perguntas básicas para você já direcionar e depois indicar para um gerente de vendas especialista no produto. Legal. E hoje a gente sabe que o tempo de entrega dessas aeronaves ele está muito dilatado, né? Então, clientes que eventualmente hoje façam uma compra, e a gente está em 2024, podem receber só em 2027. Sim. O que justifica essa demora e como lidar com essa expectativa do cliente no Brasil? A realidade mudou bastante, principalmente após a pandemia, né? Uhum. Então, a gente viu uma mudança no perfil do cliente, que era aquele cliente, muitas vezes, né, que não tinha um avião, viu tudo que estava acontecendo e falou, quero ter o meu avião particular. Muitos negócios acontecendo, o agro, né, cresceu muito nesses últimos anos também. Então, tudo isso fez com que o cliente mudasse um pouco do perfil. Então, a demanda foi muito alta. Junto com essa demanda alta, todas as fabricantes, e aí eu digo não somente, né, a Textron Aviation, mas a gente vê isso no geral, elas tiveram um impacto com fornecedores, com a cadeia de mão de obra. Lembrando que, né,
né? Eu sempre puxo aqui, né, a sardinha pro King, mas é um avião feito à mão, é um avião totalmente artesanal. Então ele leva um tempo para ser feito e ele tem uma mão de obra muito especializada. Então você junta uma alta demanda com um produto que é feito à mão, com uma, né, como a gente falou, com uma mão de obra especializada, você não consegue crescer essa produção. Então, por mais que a gente tenha um grande número de aeronaves já vendidos, eu não consigo aumentar a produção da fábrica. Então, por isso, a fila fica maior, né? Então, a gente diz hoje entre 1 ano e meio e 2 anos de espera. A gente já vê, principalmente nesses 2 últimos anos, então o boom veio logo após a pandemia, né? E agora a gente já vê esse mercado entendendo melhor como funciona isso e planejando muito mais a compra. Claro que é muito difícil, né, segurar a expectativa do cliente, você quer comprar o produto e você quer ter ele, mas a gente vai explicando, a gente tem um pós-venda também muito forte que acompanha esse cliente em todas as etapas. Após a compra da aeronave, você não para e vai falar com esse cliente só daqui 2 anos, né? Você tem escolha de pintura, escolha de interior, escolha do prefixo do avião, então é um processo muito gostoso até que ele receba a aeronave dele com todo o nosso suporte. Você tocou num ponto importante, porque a gente que participa do lado de cada importação, a gente vê cada uma dessas etapas. Então, eu queria que você falasse também das diferentes formas de pagamento, porque existem períodos, né? Então, assim, o desembolso ele não acontece todo de uma vez. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte sobre as formas de pagamento, especialmente com a Textron. Então, a divisão em etapas, o fato de cada importador e cada comprador ter uma característica, cada avião ser de um tipo. Então, eu queria que você explorasse isso. Sim, a gente vai ter, né, aí tanto o valor de aeronave que vai, né, ter uma diferença muito grande, como você falou, esse processo hoje. Então, realmente, né, o desembolso pela Textron não é um valor grande, você não vai ter que pagar a sua aeronave, né, total e ainda aguardar por esse período. Então, você não tem esse desembolso, você trabalha com um depósito inicial que gira em torno aí, de, vamos dizer, 10 a 12% do valor da aeronave. Esse valor também pode ser parcelado dependendo de alguns casos, né? Então, isso também facilita muito. E depois você tem também, como você falou, as formas de pagamento. Então, o cliente pode fazer esse primeiro depósito e depois já entrar em contato com uma trading e a trading assumir esses próximos pagamentos por ele, porque esse valor vai ser devolvido para o cliente, lembrando que é uma compra por encomenda, né? Então, a trading tem todo esse papel de fazer um contrato também com a Textron e depois entregar esse bem, né, entregar esse avião para o cliente. Uhum. Então, nesse processo, a trading pode entrar desde ali do início, 6 meses, faltando 1 ano, aí depende muito do processo, né, interno de cada cliente. A Textron também tem um banco, né, e na verdade essa financiadora, ela tá lá para facilitar os negócios, né, para poder justamente gerar e ajudar a venda de novos aviões. Então, a Textron Finance pode também ajudar o cliente a fazer um financiamento em dólar. Então, né, tem prazos interessantes, o cliente não precisa também pagar novamente o valor completo da aeronave, pode diluir isso em anos, mas ele vai tomar um financiamento em dólar. Ou ele pode fazer um leasing no Brasil também. Então, ele pode, né, importar essa aeronave e aí depois aqui no Brasil também fazer um leasing. Então, são várias opções hoje para o cliente olhar para o tipo de negócio dele, o que se encaixa melhor e tomar a melhor decisão aí para a compra da aeronave. Legal. Eu agora falando um pouco, você comentou da importação, né? Então, na importação, a gente, depois que a WM nacionaliza as aeronaves, a gente precisa direcioná-las para VTI. Mas não termina só na VTI, né? O comprador, então, o dono desse avião, ele também precisa fazer a manutenção dessa aeronave. Como que a TAM atua sob essa ótica? De auxiliar e facilitar o processo de manutenção, lógico, respeitando a localidade de cada cliente, afinal o Brasil é muito grande, a gente precisa, lógico, entender onde está esse cliente, mas como que a TAM atua e como que é o processo entre VTI e as manutenções periódicas? Sim, um ponto bem interessante. A gente gosta de falar, a gente tem a missão, né, como TAM Aviação Executiva, em mostrar para o cliente que nós temos a solução completa em aviação executiva. Então, desde a compra da aeronave, o pós-venda, que a gente, né, mencionou aqui todas as etapas, o traslado do avião, né, a trading, a empresa, o tipo de pagamento do avião, então tudo isso é acompanhado
pela equipe da TAM. Depois, quando a aeronave chega no Brasil e é nacionalizada, tem o processo de VTI, né? E aí, ainda, nós fazemos isso dentro do centro de serviço. Então, hoje, né, a nossa base de Jundiaí, ele é o maior centro da América do Sul, para você ter uma ideia, né, em termos de manutenção e serviços para a aeronave. Então, muito interessante, porque o seu avião vem em garantia, e todas as garantias que você vai ter em manutenções periódicas podem ser realizadas diretamente com a TAM. Então, né, de novo, essa solução completa para o cliente, além de atendimento, angaragem, gerenciamento. Então, a gente quer mostrar e trazer para o cliente essa solução completa. Além de Jundiaí, são mais 2 bases, então nós estamos na Pampulha, em BH e também em Goiânia. Então, o cliente, como você falou, o Brasil é muito grande, né? Então, temos mais 2 bases onde ali ele pode também utilizar o centro de serviço. Não, muito bom. Quando a gente comentou sobre a definição da aeronave perfeita para cada perfil de cliente, eu fiquei pensando aqui. Eu queria que você falasse sobre o alcance máximo desses 2 modelos, do 260 e do 360, do tempo máximo de voo que eles têm. Afinal, a gente tem, assim, muitos clientes da WM, eles são produtores ou então donos de grandes fazendas relacionadas ao agronegócio. E essas fazendas, elas muitas vezes são distantes umas das outras. Então, esse cliente, ele precisa se deslocar entre essas fazendas. Eu queria entender qual que é o tempo máximo em voo dessas aeronaves e também em termos de deslocamento delas. Sim, ótimo. Eu vou passar dessa forma mais técnica, né, falando tanto as milhas aqui quanto os quilômetros, mas é legal dar exemplos práticos também, né? Então, o 260, você vai estar limitado pelo peso máximo de decolagem da aeronave, que são de 12.500 libras. O que significa isso? A aeronave não precisa obrigatoriamente fazer simulador anualmente. Então, uma aeronave ainda muito popular e ela vem como upgrade natural do C90. Você comentou, poxa, não temos esse avião, ele era tão bem visto, era tão bom para o Brasil, então o 260 vem para pegar, né, vamos dizer aí isso, e hoje um cliente que tem o C90, o upgrade natural dele é o 260, né, por isso mesmo ele ganha mais em conforto, ganha mais espaço, ganha mais alcance também. Então no 260 a gente está falando de 1.720 milhas náuticas, ou em quilômetros, 3.185. Isso seria um voo, falando assim, né, em termos mais de exemplo, né, um voo que você poderia ir de São Paulo a Salvador tranquilamente, sem ter que ter uma parada. Então, isso mostra que como ele cobre uma região muito grande ali, né? E em termos de fazendas, então, ali no agronegócio, Mato Grosso, é uma aeronave super bem aceita. Já o 360 é uma aeronave que passa a ser tipo, então, com obrigatoriedade do simulador pelo peso máximo de decolagem. Então, ela passa a 15.000 libras, é uma aeronave que a gente chama de full, ou seja, dentro do envelope dela, você vai poder levar a quantidade máxima de passageiros, com o máximo de combustível e também o máximo de carga. Então, ela vai te trazer também um alcance maior. E aí você ganha para 1.806 milhas náuticas ou 3.345 quilômetros. Aí já seria um voo São Paulo-Manaus, sem parada. Então, para você ter uma ideia, né, do alcance grande. Bem, é uma aeronave que vai te atender dentro do Brasil todo, né? Fora ainda, a gente falando São Paulo, você pode também voar para a nossa América aqui do Sul tranquilamente. Não, muito bom. Você comentou um pouquinho antes, Ana, sobre as pistas. Você comentou de Angra dos Reis, você comentou das pistas não pavimentadas. Essas aeronaves, elas têm essa característica, né? Então, os nossos clientes, eles buscam muito o King por conta desse fato. Então, tem mais alguma coisa? Então, assim, qual é a característica das pistas que essas aeronaves pousam para que elas sejam tão diferentes? E o que torna essas aeronaves, o que permite com que elas possam fazer esse tipo de pouso? Como a gente está falando de um turbo-hélice, né? Então, não é uma aeronave a turbina, né? Que seria o jato. Esse é o principal diferencial para você poder operar numa pista não pavimentada, porque você não vai danificar o motor das aeronaves com algum tipo de terra, cascalho, né? Ou mesmo grama. Então, a diferença básica entre elas seria essa, né? E aí o King, por ser uma aeronave tão versátil, né? E por ter um turbo-hélice que tem até um reverso natural, então você vai ter uma metragem de pista bem menor. Então, assim, generalizando, a partir de 1.000 metros, você já consegue operar com o King Air. E tanto o 260 quanto o 360. É isso que ele vai te pedir. O 260 pede até um pouquinho menos, mas a gente gosta, né, de mostrar isso, porque é muito difícil você ver uma pista com menos de 1.000 metros hoje.
tá? E a gente tem até um estudo que a gente manda para os nossos clientes, a nossa engenharia ajudou, que por volta de 85% das pistas hoje, e aí a gente fez um estudo com todas as pistas não pavimentadas, pavimentadas, porque assim, aonde a linha aérea vai é muito pequeno, né? Então, olhando para todas essas pistas hoje no Brasil, o King Air vai para 85% delas. Incrível. E quando a gente olha sob a ótica do combustível, qual que é a principal diferença entre esses dois modelos? Também não tem tanto. Da mesma forma que eu falei dos 1.000 metros, né, que vai te atender nos dois, o consumo também é muito parecido. Por quê? A gente está falando do mesmo motor, só vai mudar a potência dos motores, mas o tipo de motor ele é o mesmo, é o Pratt & Whitney. A asa é a mesma e o charuto é o mesmo. Então, em termos, né, da aerodinâmica e do que a aeronave vai consumir, não vai mudar muito do modelo entre elas. E aí, um consumo médio de 350 litros por hora. É interessante porque hoje a busca, pelo menos assim, na WM, e não só na WM, né, no geral, na própria Labassi, a quantidade de pessoas que vinham ao nosso stand perguntando sobre o King e querendo saber mais, cresceu muito. E nessa ótica que eu queria que você falasse um pouco sobre a mudança. Você comentou no começo do podcast, né, que o perfil do cliente mudou um pouco, então a pandemia foi um grande divisor de águas. A gente sabe que o segmento de aviação, ele tem algumas oscilações, e eu queria saber da sua percepção, o que mudou tanto, e hoje, assim, onde que você acha que especialmente o King se encaixa, assim, dentro dos diferentes perfis, qual que é o que se destaca mais, e como que ele consegue ajudar mais esse cliente? Sim, a gente fala muito do agro, né? Porque realmente é muito significante, né? O que traz, o benefício que traz para o cliente do agro com o King. A gente está falando ali, né, de fazendas, tem quilômetros e quilômetros, pegam estados diferentes, então fazer isso de carro, ele começa a ser um pouco cansativo e até perigoso. Então, eu acho que esse perfil vem mudando, como a gente viu mudar tudo, né, na pandemia. Acho que as pessoas começaram a pensar mais, não somente no negócio, né, não somente em ter um dinheiro no banco, mas a qualidade de vida, o conforto delas, que o tempo é dinheiro, mas também é qualidade, né? Fazer voos, hoje a gente vê ainda é muito voltada, a aviação executiva, ela é muito voltada para o business, mas hoje a gente já vê voos que também acompanham, né, e clientes que querem, tanto para o business quanto para o lazer. Então, acho que esse comportamento do cliente é que mudou, de não somente tratar de business e não somente pensar no lucro, mas usufruir disso também. Então, ter uma aeronave hoje não é mais apenas um luxo, né, e algo que você, eu tenho um jatinho. Não é isso, né? Ter uma aeronave, ela traz negócio, ela viabiliza muita coisa, ela te traz e otimiza. A gente falou dessas pistas, né? Pouquíssimas delas você consegue ir, né, de avião de linha comercial, por exemplo. Então, nós tínhamos aí relatos de clientes que falavam que perdiam uma semana, né, indo para um aeroporto, pegando um carro, alugando, dirigindo, e com a aeronave, ele, né, faz uma máquina do tempo, como a gente brinca, né? Então, ele otimiza isso e faz negócios com ela. E a segunda parte, né, do que você perguntou, o agro ainda é muito forte, pelo fato de você poder pousar em pistas não pavimentadas. Então, por isso o King, a gente brinca que, né, é o rei do agro. Mas hoje a gente já vê em outros segmentos. Então, a gente vê que a frota está mais espalhada ao longo do Brasil. A gente vê que o cliente que também tem jato, às vezes precisa ter o King para ir para a fazenda. Então, muitos clientes que têm mais de um tipo de avião. Tem um jato e tem um King, tem um helicóptero e tem um King. Então, você começa a ver eles diversificando também para o tipo de operação, para o tipo de missão, né, ali que eles vão utilizar, e muitos outros, né, tipos de cliente também. Mas eu diria que 70% deles vai ter alguma relação com o agro ainda assim, ou por ter uma fazenda, ou por ter isso no negócio. E a título de curiosidade, assim, na ordem de quantos Kings hoje vocês veem que existem no Brasil em circulação? Falar da frota, né? A frota é bem grande, a gente está chegando em 700 unidades no Brasil. Então, um dos maiores, né, números de aeronaves em questão de quantidade de unidades hoje ativas no Brasil. Nos diferentes modelos. Dos diferentes modelos, abrangendo a frota completa do King. São, para ser até mais exata, 696, mas com certeza até o final do ano já vai bater os 700. Que legal, nossa, parabéns. E a gente tem algumas novidades vindo aí, né? Eu queria que você falasse um pouco delas, contasse um pouquinho para o nosso ouvinte, para que a gente não ficasse só nos 260 e 360.
Sim, né? Até o pessoal fala muito, né? Quais são as novidades? O que que vai mudar? O que que vocês estão? Tem alguma perspectiva? E na verdade, sim, tem um novo projeto da Textron, que é o Denali. Então, é uma nova aeronave que está chegando com um projeto novo, né? Com um novo motor. Então, assim, como eu falei para você, o King, ele é uma aeronave muito tradicional e muito robusta, que tem um projeto com mais de 60 anos. E aí, o que que a Textron percebeu, né? Tirando o C90 de linha, aonde a gente pode atacar? Qual mercado aqui que a gente vê uma perspectiva maior? E aí eles decidiram por um turbo-hélice, porém monomotor, né? Então você tem aí 2 motores, né, nos Kings, mas você tem com um motor, a gente tem alguns modelos de aeronave, você também abrange aí um outro público, você tem um custo operacional da aeronave mais barato, né? E com isso também vem aí esse novo modelo de aeronave. Ela já foi, inclusive, apresentada esse ano em julho na Oshkosh. Então, quem pôde estar na feira lá nos Estados Unidos pôde ver o avião, né, pronto, totalmente completo, voando, chegou lá. Nós temos vários vídeos já na internet, né, se o cliente tiver mais interesse, mas o legal é esse. Então, de diferencial, uma aeronave turbo-hélice monomotor, um novo motor que é o GE Catalyst. Então, você vê muito Pratt & Whitney, né, na linha do King Air, e eles estão apostando nesse novo motor, justamente trazendo uma inovação e um custo menor. Além disso, a cabine dele é bem diferente, então você vai ter uma galley, que é uma coisa diferente, porque geralmente você tem umas mesinhas e você tem alguns armários dentro da aeronave, mas esse não, ele tem uma galley, então ele tem um estilo do interior dele muito parecido com um jato. Né, traz para você um maior conforto e uma visão, um design diferente do avião. Também conta com um assento de toalete e uma porta de carga. Então, é uma aeronave que pode tanto ser configurada como executiva, como também em alta densidade, que a gente chama, que é onde você tem menos assentos e mais espaço de carga para levar. Então, aí estamos vindo com tudo, né, nesse novo modelo de aeronave. Uau! Está sendo certificado o ano que vem nos Estados Unidos. Já temos modelos vendidos no Brasil, né? Já temos unidades vendidas aqui no Brasil. Mas ainda não está homologada na ANAC. Mas ainda não. O que a gente estima é que o ano que vem homologue nos Estados Unidos, com isso, mais ou menos um ano de processo para homologar na ANAC, e aí as primeiras unidades que a gente vai ver por volta de 2027, 2028, né, sendo realmente entregues, mais um produto aí que vem com essa novidade que a gente acredita muito. Estamos ansiosos já para fazer a primeira importação. Com certeza. E, por último, eu queria que você contasse um pouquinho dos feedbacks dos clientes de vocês. Voltando para os 2 modelos de King que a gente tem enfocado, então quais são os feedbacks que vocês escutam? Quais são os principais tópicos abordados pelo cliente que usa, né, não diria não necessariamente diariamente, mas semanalmente, essas máquinas? Olha, o feedback é muito positivo, tanto que você vê essa fila de espera, né? A fila também é devido ao número de aeronaves já vendidas com clientes aguardando. Então, a gente percebe que é uma aeronave que atende muito bem os clientes, é uma aeronave pelo número dela, né? Ela já foi por alguns anos consecutivos a aeronave mais vendida executiva no Brasil. Então, né, de novo, acho que o agro, ele é muito grande no nosso Brasil. A maioria dos clientes que precisam dessa demanda, eles percebem nisso, mas agora tendo o quê? Tendo um interior executivo, tendo mais conforto, então a gente une o que é tradição com versatilidade, né, e uma aeronave tradicional, mas também com muito conforto. Então, acho que o feedback é positivo nesse sentido. Essas mudanças que foram feitas na aeronave, essas otimizações, tecnologia colocada nesses aviões. Então, temos aí bons feedbacks do cliente. A parte ruim realmente é só aguardar o avião, né? Só a espera. Mas uma fila bem grande de aeronaves, inclusive, para serem entregues. Então, com isso, eu posso te dizer que é uma das aeronaves mais consolidadas, não é à toa que é o rei. É o rei do agro. É o rei do agro, é o rei da aviação. Então, o King, a gente tem escutado boas coisas aí dos nossos clientes. Ai, que ótimo, Ana. Fico muito feliz por vocês. Eu queria abrir agora um espaço para você falar alguma dúvida frequente dos seus clientes, alguma curiosidade que você queira
abordar, enfim, agora o momento é seu. Obrigada de novo pelo espaço, pela oportunidade, muito legal poder falar um pouquinho mais desses produtos aqui. O que eu diria de mais interessante que a gente tem hoje foi a feira, né, Alabasta, e pra gente foi um sucesso, aconteceu agora em agosto, e ver a qualidade do público, né, nessa feira é impressionante, como você falou, a gente não para ali de pessoas querendo ver o avião, querendo ver as novidades do mercado, o restante também do portfólio que a gente tem, então eu trago isso como um destaque muito bom para esse cliente, ver as pessoas voltando a ir à feira e compartilhar e fazer o planejamento da compra. Acho que o mercado tem entendido melhor que, né, não vai diminuir essa fila, então realmente é se planejar para a compra do seu avião. E, de novo, muito feliz de estar aqui podendo conversar e compartilhar essas informações aqui. Ai, Obrigada. que bom. Obrigada a você, Ana. E obrigada a você também, nosso ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, você sempre pode nos contatar em wmcast@wmtrading.com.br. Muito obrigada.